Para facilitar ainda mais a visualização dos textos que estão sendo exibidos nos ícones ou dentro do menu iniciar, podemos alterar a configuração deles, aumentando o tamanho da fonte ou aumentando o próprio tamanho dos ícones. A mensagem do espaço insuficiente ainda aparece no meu computador. Isso será objeto de uma aula mais para frente. Para aumentar o texto dos ícones, eu devo clicar com o botão direito do mouse, não pode ser em cima de nenhum ícone, nem sobre a barra de tarefas como um todo. Eu clico com o botão direito, vou até a opção Personalizar. Nesta opção Personalizar, o botão do meio serve para maximizar a tela. O que é maximizar? É tornar a tela do tamanho todo, ocupar toda a extensão do monitor. Eu posso escolher alguns temas que seriam a mudança das cores dos ícones, dos tamanhos. Se eu clicar em arquitetura, por exemplo, automaticamente eu posso ter trocado um plano de fundo, alterado cores dos ícones, alterado o tamanho dos textos. São formas de tornar o Windows mais agradável de se trabalhar. O que eu fiz para fazer isto foi clicar com o botão direito, ir até a opção Personalizar e aqui simplesmente cliquei em um dos ícones que aparecem. Por exemplo, o ícone o tema natureza. Assim que eu cliquei, repare que a foto do fundo ela mudou. Pois bem, se eu clicar com o botão direito novamente em personalizar, eu posso voltar para o tema anterior que eu tinha, que era o tema padrão Windows 7. Para trocar o texto dos ícones, eu venho até a opção cor da janela. Nesta opção cor da janela, eu tenho configuração avançadas. Clico sobre ela, aparece cor e aparência da janela. Neste item, repare que eu tenho um triângulo que aponta para baixo. Ao clicar sobre ele, vai aparecer vários itens. Um dos itens são os ícones. Clico sobre ele. Repare que o ícone tem um tamanho e tem um tamanho de fonte, que é o tamanho da letra. Fonte seria a escrita. Se eu aumentar esse tamanho, por exemplo, para 15 e clicar no botão aplicar, automaticamente ele pede para que eu aguarde e, se você reparar, o texto já aumentou. O que eu fiz? Eu vim até o tamanho e cliquei no, por exemplo, 20. Ele vai aumentar o tamanho da fonte. Clico em aplicar. Ele fala para que eu aguarde. Repare que ele ficou bem maior. Quanto maior o tamanho, repare que ele começa a entrar no espaço dos outros ícones. Se eu clicar no iniciar, repare que todos os nomes estão bem maiores. Isto facilitaria a visualização da tela. O que fiz para fazer essa mudança? Vou fechar tudo no X e começar novamente. Eu cliquei com o botão direito, não podia ser em cima de nenhum ícone e nem na barra de tarefas. Fui em personalizar. Dentro da opção personalizar, eu vim até a cor da janela e cliquei sobre ela. Em cor da janela, abriu essa janela e venho em configurações de aparência avançadas. Quando eu clico, abre a janela cor e aparência da janela. Nela eu tenho o item e o primeiro item que está sendo exibido é a área de trabalho. Eu clico sobre essa opção e procuro ícone. No caso do ícone, eu estou aumentando o tamanho da fonte. Eu posso voltar a fonte do tamanho que era, tamanho 11. Clico em aplicar. Ele pede para que eu aguarde. E agora, se eu arrastar a janela, o que fiz para arrastar a janela? Coloquei o mouse em cima do texto, cliquei, mantive apertado e arrastei. Isso fez com que meu ícone voltasse a ficar pequeno.
Se eu clicar nesse B, que seria o negrito, você vai perceber que quando eu clicar em aplicar, o texto aqui vai mudar. Repare que ele ficou um pouco mais forte. Se eu clicar no menu iniciar agora, repare que as letras ficam mais fáceis, mais legíveis. Pois bem, clico em OK, clico em salvar alterações, clico no X para fechar. Isso faz com que meus ícones fiquem bem destacados. O que fiz para fazer? Eu cliquei. Usando a lupa agora para facilitar a visualização, eu cliquei com o botão direito e fui até a opção personalizar. Abre-se a janela. Nesta janela, que altera a aparência e os sons do computador, eu procurei a mensagem do espaço insuficiente, já apareceu novamente. Vou fechá-la no X, que ela não é objeto da aula de agora. Em cor da janela, clico sobre ela e venho até configurações de aparência avançadas. Clico sobre esta opção. Ao clicar, outra janela vai abrir. A janela que tinha o nome, cor e aparência da janela. Nela eu tenho a palavra item e o item que está sendo exibido é a área de trabalho. Ao clicar sobre esse item, eu consigo encontrar o item chamado ícone. Clico sobre ele. No item ícone, eu tenho o tamanho, que no caso agora estaria como 11. Eu posso clicar e colocar um tamanho maior, por exemplo, 16. Você vai reparar que quando eu clicar no botão aplicar e OK, o meu item ficou bem maior. Venho em configurações e posso voltar ao normal. Qual é o item que vou mudar? O item chamado ícone, e venho no tamanho e volto ele para 11 e tiro o negrito, que é o B. Isso faz com que, quando eu clicar em aplicar, repare que meu ícone aqui mudou de tamanho. Feito isso, posso clicar em OK e fechar a janela no X. O X normalmente fica sempre no canto superior direito das janelas. Vou fechar a lupa e volto para a visualização da tela. Isso pode permitir com que os ícones fiquem mais legíveis. Aumentar em 125% a visualização da tela já nos ajudou a ver os ícones mais bem definidos aqui. E se você desejar, você pode aumentar ainda mais, clicando com o botão direito, personalizar. Vamos até a opção cor da janela. Em cor da janela, vamos até a opção configurações de aparência avançadas. Nesta configuração, vai abrir a janela cor e aparência da janela. Procuramos o item. O item que é exibido sempre é a área de trabalho. Clicamos sobre ele e procuramos o item ícone. Clicamos sobre ele também. Eu posso estar colocando simplesmente um negrito. Clico no B e dou um aplicar. Repare que o texto aqui vai mudar. Ele fica mais forte. Se eu não gostei, basta que eu clique novamente no B e dê um outro aplicar. Isto faz com que aquela formatação volte ao normal. Clico no OK, clico em salvar alterações para que efetive a troca e fecho no X.